E aí, corujas, beleza? Sabia de um torneio chamado Teresa Herrera e que teve 5 brasileiros que foram campeões? Não? Então vem aqui descobrir a história intrigante dessa mulher e saber quais brasileiros levantaram essa taça? Em La Coruña, na Espanha, em 1946, com a ajuda da Junta Local de Beneficência, criou-se um torneio de futebol para arrecadar fundos para caridade, quando a Europa tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e estava muito debilitada. Um torneio que obteve uma baita tradição, com muitas histórias curiosas e confrontos memoráveis. O troféu por si só já é um espetáculo. Maravilhoso! Mas quem é a Teresa Herrera, Catarina? Teresa Herrera nasceu no ano de 1712, quando La Coruña ainda tinha um povoado de 12 mil pessoas. A região estava em plena guerra de sucessão entre as famílias Bourbons, da França, e Habsburgos, do Sacro Império Romano Germânico. Teresa perdeu seu pai quando tinha apenas 4 anos de idade. Foi criado com a sua mãe, que teve que cuidar de 9 filhos. 7 deles foram mortos muito jovens por causa de doença. Herdou a casa de sua mãe e criou ali um lar para ajudar as mulheres doentes, visto que ela era muito sensibilizada com a questão. Marcada por tanta morte ao seu redor, Teresa se apegou muito à religião, e com isso veio uma fama de que ela era uma bruxa ou a mulher dos demônios, porque ela ia todos os dias à igreja rezar, só que de joelhos. E diziam que ela fazia isso para se livrar dos demônios que haviam no corpo dela. Em 1789, doou seus bens para a congregação religiosa local, Virgem das Dores, com o intuito que fosse criado um hospital de caridade em sua cidade natal. Teresa morreu em 1791, 2 anos após a doação, e seu caráter solidário e humilde só foi reconhecido após sua morte. No final do século XIX, La Coruña homenageou Teresa colocando o nome dela em uma de suas ruas, e em 1946 foi a vez do campeonato de futebol fazer a homenagem a essa mulher. O torneio foi de jogo único até 1964. Depois disso, eles colocaram a disputa com semifinal e só voltou ao normal em 2009, com exceção de 2014, que a disputa foi com semifinal. Agora chegou a hora que todos vocês queriam. Quais clubes brasileiros foram campeões? O primeiro foi o Vasco, em 1957, quando ele derrotou o Atlético de Bilbao por 4-2. Ah, Yugi, mas o Atlético de Bilbao é um time fraco. Não se engane, Catarina, pelo momento atual. O Bilbao, em 1957, era um clube muito forte na Espanha. Em 56 tinha sido campeão espanhol, derrotando o Barcelona do Kubala e o Real Madrid do Di Stéfano. Poxa, em 1959 ocorreu o maior confronto da competição. Sabe qual foi? O Santos de Pelé venceu de 4-1 o Botafogo de Garrincha. E eu vou abrir uma enquete aqui. Abre. Pra você, qual é o melhor do mundo, Garrincha ou Pelé? Galera, o terceiro time a ser campeão do Teresa Herrera do Brasil foi a máquina tricolor do Fluminense, capitaneada pelo Rivelino. Em 77, o tricolor carioca derrotou o Dukla Praga por 4-1. Mas que time é esse, Yugi? É um time tcheco que, no ano anterior, a Tchecoslováquia ganhou a Eurocopa, com 6 jogadores desse time na equipe titular. O quarto título veio junto com o São Paulo, em 1992, quando ele derrotou o Barcelona de Cruyff por 4-1. E dizem que os tricolores paulistas deixaram os catalães sambando em campo. O quinto e último título de algum clube brasileiro do Teresa Herrera foi para o Botafogo. Em 1995, o Botafogo foi campeão brasileiro com Túlio Maravilha. Em 96, embarca para a Europa, levando somente o seu primeiro uniforme. Chegando lá, ele enfrenta o time da casa, o La Coruña, que tinha os brasileiros Bebeto, Mauro Silva e Donato. Derrotou os espanhóis por 2-1, indo para a grande final. A final foi contra a Juventus, que, olha só, também viajou para a Espanha só com o uniforme principal. O que aconteceu? 2 times preto e brancos, com as listras verticais, não tem como ter jogo, né? Não tem. Qual foi a solução? O Botafogo pegou emprestado o uniforme do La Coruña, que tinha acabado de perder pro mesmo. E assim, com as cores azul e branco, o time da Estrela Solitária disputou a final contra a Juventus. A final terminou empatada em 2-2. Teve a prorrogação. Você acredita que os 2 times fizeram 2 gols cada um? Que isso? Ficou 4-4. Teve 2 hat-trick. Que jogão. Um pro Túlio Maravilha e o outro hat-trick do Amoroso, o italiano, não o brasileiro. Muito épica essa partida. E aí vem a grande e tensa cobrança de pênalti. O Botafogo, nos pênaltis, venceu a Juventus, que tinha acabado de ser campeã da Champions League e mais tarde se tornou campeã mundial. Eu era muito pequeno, mas lá em 96, 97, os botafoguenses devem ter falado que ganhou do campeão mundial. Essa história foi de um grande torneio internacional de pré-temporada, que era uma grande oportunidade para os brasileiros se venderem aos europeus, mostrarem a sua marca, se internacionalizar e fazer
elegantes partidas contra esses clubes. Infelizmente, as turnês pela Ásia e pelos Estados Unidos dos poderosos times europeus acabou esvaziando esse tipo de campeonato. E hoje em dia só resta essas histórias maravilhosas pra gente contar aqui no Futebol Coruja. Coruja, se gostou dessa história, quer ouvir mais, escreva aqui no comentário pra gente saber o que você quer assistir e deixa aquele joinha maroto, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho e até a próxima!